Olá pessoal, nesse vídeo aqui o tema será o autismo. Inclusive aqui no meu canal tem uma playlist somente sobre isso. Essa playlist eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Então depois de ver esse vídeo você também pode ir nessa playlist para ver outros vídeos meus já relacionados a essa temática. Nesse especificamente você vai entender a relação da questão da microbiota intestinal no quesito impactar a função intestinal em si, mas também questões comportamentais, mas também o impacto dietético nisso tudo, ou seja, o papel da nutrição nesse processo, obviamente no sentido de como é que a nutrição pode ajudar, tá? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo. Se você não conhecia a mim, este canal, se inscreva, faça parte, eu sou nutricionista. Eu falo sobre nutrição de um modo geral, tá? Então tem essa playlist sobre esse assunto, como eu já disse, mas também eu falo sobre outros assuntos da nutrição, então se inscreve aí para acompanhar também outros assuntos relacionados à saúde e bem-estar. Bom, vamos lá. O artigo científico, tá, que hoje eu vou trazer informações dele, é essa fonte aqui, tá? Uma publicação agora de 2022. Então eu separei um total de 3 prints, né, desse artigo. E a primeira parte é essa daqui, com essa imagem, para você entender então o princípio então desse assunto, que é o seguinte, né, entender a relação do intestino, do cérebro. Basicamente, tá, existe uma comunicação do intestino com o cérebro. Aqui no canal tem vídeos em que eu falo disso, então você pode se aprofundar mais em outros vídeos meus relacionados aqui no canal, tá? Se você não achar, me pede aqui nos comentários que eu te mando pelo menos algum. Mas, então, existe esse impacto, né, da saúde intestinal impactando no cérebro e vice-versa. E aí a gente entende que quando tem uma alteração nessa microbiota intestinal, que é o quadro chamado de disbiose, quando você tem isso, né, você tem uma associação com uma função intestinal anormal. Então, o que acontece? Indivíduos com autismo nem sempre vão ter alterações intestinais, até porque cada indivíduo é único, mas existem aquela parcela que tem alterações intestinais. Pode ser a constipação ou o contrário, né? Episódios diarreicos com frequência, ou seja, alterações a nível intestinal que são por conta de uma microbiota intestinal alterada, até porque estudos também já evidenciaram isso, né, de que indivíduos autistas ali apresentavam essa propensão maior a ter essa disbiose ali identificada. Então é uma tendência, não significa que é uma regra, mas como já existe essa tendência e é entendível, tá? Porque, por exemplo, crianças autistas, novamente, nem todas, mas uma parcela delas possuem seletividade alimentar, que é um assunto também já abordado por mim aqui no canal, né? Nessa playlist você vai encontrar esse vídeo. Então, são crianças que têm uma exigência alimentar maior e acabam comendo mal, acabam comendo menos os alimentos, né, naturais, saudáveis. Então você prejudica a microbiota intestinal, levando esse quadro de disbiose, levando a essas alterações da função intestinal de maneira anormal, como eu já acabei de mencionar. Só que também, né, essa alteração intestinal relacionada com disbiose, com a má microbiota intestinal, né, a má microbiota no sentido de uma microbiota intestinal com a composição desfavorável. Isso é associado com o chamado leaky gut, que é o quê? Uma permeabilidade intestinal aumentada, tá? Então você acaba tendo um intestino com uma camada física ali, né? A barreira intestinal, ela é menos íntegra. Qual é a consequência disso? Você aumenta a passagem de toxinas, dentre outras substâncias, para o cérebro. Porque essas substâncias estavam ali no intestino, mas como ele está menos íntegro, a substância passa com mais facilidade, chega à corrente sanguínea e aí é um caminho facilitado para chegar ao cérebro. E aí você chegando ao cérebro, né, por exemplo, toxinas, você pode, de repente, né, gerar um processo inflamatório aumentado no corpo também, bem como no cérebro, que é o chamado processo de neuroinflamação, que é uma inflamação no sistema nervoso central. E aí, quando isso acontece, você tem então
alterações também comportamentais. Então aqui você entendeu a questão da relação de alterações intestinal e comportamental que podem acontecer em indivíduos com transtorno do espectro autista. E ok, essa é a relação, mas entenda agora onde é que entra a nutrição, o impacto dietético. Bom, como eu mencionei, né, uma má alimentação pode favorecer essa desbiose intestinal. Então automaticamente a gente já entende aqui o impacto dietético nisso tudo, tanto para o sentido ruim quanto para o sentido bom. Então se existe uma má alimentação, você favorece essas alterações todas aqui. Agora, a importância da nutrição entra no sentido de colaborar para uma melhora dessa alimentação, para você promover, fomentar uma melhor saúde intestinal, consequentemente das funções intestinal e da questão também comportamental, de uma maneira, por exemplo, a reduzir essas alterações comportamentais que são comumente vistas, identificadas em indivíduos com o quadro, tá, do autismo. Então, ok, vamos agora para a parte 2, já que você deve estar se perguntando, tá, agora eu quero entender o que é que pode então a nutrição ajudar, de que forma? Bom, esse estudo avaliou essas 5, digamos, classes aí de substâncias, a suplementação de vitamina D, de prebióticos, probióticos, o leite de camelo e de componentes antioxidantes, né, como flavonoides, polifenóis. Eles avaliaram essas categorias, tá? Então, o que pode acontecer, tá? Veja, lembra que eu falei de elementos tóxicos que podem atravessar o intestino, né, a barreira intestinal, chegar à corrente sanguínea e gerar inflamação, inclusive inflamação no sistema nervoso central? Pois bem, um exemplo de toxina são os metais pesados, tá? Como mercúrio, como chumbo. E aí você tem, então, esses metais pesados passando com mais facilidade, né, para a corrente sanguínea, e gerando inflamação no corpo e, além de tudo, gerando uma perturbação no sistema de defesa antioxidante. E aí você gera então também uma cascata, né, de produção maior de radicais livres, aumento do estresse oxidativo, que também já induz por si só mais processo inflamatório ainda, e isso está relacionado com o espectro, né, como é já relacionado aí a questão de processo inflamatório com piora de todo esse quadro. Ao outro lado aqui, né, do outro lado, nós temos também a questão das alterações da microbiota intestinal que levam ao leaky gut, que é aquela permeabilidade intestinal aumentada, como eu já expliquei. Isso gera o aumento da passagem de toxinas para o cérebro, como os metais pesados, como eu acabei de explicar também. E aí, novamente, isso gera a produção de espécies reativas de oxigênio, né, que são radicais livres, e estresse oxidativo, novamente relacionando aí com o quadro aqui que nós estamos tratando. Então, essas substâncias aqui podem atuar de que forma? Melhorando as defesas antioxidantes, então você ajuda a combater esse estresse oxidativo. Então, se você faz isso, teoricamente você está ajudando no quadro. Esses componentes podem melhorar a microbiota intestinal, consequentemente melhorando a integridade intestinal, com isso reduzindo a passagem de substâncias tóxicas. Com isso, a gente entende o quê? Que essas substâncias podem ajudar então em todo o processo metabólico do quadro. Agora, esse artigo, ele é um artigo de revisão. Então, o que foi que eles fizeram? Eles analisaram outros artigos já publicados para avaliar essas substâncias aqui. Então, é importante que você entenda que essas substâncias foram as que eles avaliaram. Logicamente que existem outras substâncias que esse estudo não avaliou, mas que também podem ser promissoras para o quadro do autismo também. Mas aqui a gente vai focar nessas substâncias que esse estudo aqui analisou de outros estudos, tá? Então vamos lá. Então basicamente eles investigaram, né, no final das contas foram 21 estudos, né, que foram incluídos, analisados, estudos em humanos para verificar e investigar os benefícios terapêuticos dessas intervenções dietéticas no quadro do autismo. Então, de forma resumida, aqui está o resumo. Bom,
Os resultados mostraram o seguinte, que os componentes polifenólicos, antioxidantes, diminuíram os níveis inflamatórios de citocinas inflamatórias, né, e melhoraram questões comportamentais. Basicamente, né, porque a inflamação está associada com a piora do quadro, no sentido de exacerbar características comportamentais típicas, né, do quadro. Então, quando você melhora a inflamação, a tendência é que você melhore também essas alterações comportamentais. Os probióticos melhoraram tanto os sintomas gastrointestinais quanto as alterações comportamentais e puderam ajudar também no equilíbrio da microbiota intestinal. Ou seja, gente, é atuar nas questões chaves que a gente viu aqui no vídeo. Atuar na inflamação, atuar no intestino, automaticamente aí você gera uma melhora dessas alterações intestinal e comportamental. Probióticos, que foi o que eu acabei de falar, né? Agora os prebióticos. Os prebióticos diminuíram também os níveis de citocinas inflamatórias e melhoraram, né, os sintomas gastrointestinais também e as alterações comportamentais devido à melhora da composição da microbiota intestinal. E só um adendo, tá, gente? Aqui é um resumo. É importante vocês entenderem que cada substância dessa daí teve uma forma, né, de intervenção, a dosagem usada. Quando a gente fala de polifenóis e antioxidantes, aqui a gente não está nem especificando, né? Mas teve estudo que trabalhou, por exemplo, com quercetina, se eu não me engano. Então tem que avaliar direitinho a substância, a dosagem, qual foi o tempo da intervenção. Vou dar um exemplo. Um desses estudos que foram avaliados foi um estudo de intervenção feito por 2 meses com crianças com autismo de 4 a 9 anos que foram suplementadas com a goma guar parcialmente hidrolisada, que é um pré-biótico, por um período de 2 meses, né? Acho que eu já falei. A dosagem foi de 6 gramas por dia e eles notaram uma melhora na questão intestinal, porque as crianças tiveram uma melhor frequência de evacuação. Então, para aquelas que pudessem ter, né, uma alteração intestinal no sentido de constipação, teve esse quadro melhorado. E também teve uma redução de citocinas inflamatórias, como a interleucina 1-beta, se eu não me engano, e o fator de necrose tumoral alfa. Então melhorou a questão da inflamação e também melhorou a questão comportamental, porque diminuiu o comportamento de irritabilidade. Então veja só, né, gente, quão grandioso é entender como a nutrição pode ser promissora e ajudar bastante. Então um recado aqui, tá? Para você que é da área, para você que é nutricionista, entre no artigo aqui e vá vendo depois cada artigo que eles avaliaram em particular, né? Caso você esteja interessado em suplementar especificamente o prebiótico, avalie, por exemplo, o estudo que eu acabei de mencionar, né, que fez essa intervenção com a goma guar e por aí vai. Para você que é leigo, entenda isso, né, que aqui eu estou fazendo um resumo, né, e aí você tem que ter todo um trabalho com um nutricionista para justamente orientar, porque não necessariamente será necessário suplementar tudo isso junto. Vitamina D, prebiótico, probiótico, por exemplo, leite de camelo. Leite de camelo, gente, eu estou citando aqui porque o artigo citou, avaliou isso, mas, por exemplo, não é algo da nossa realidade aqui no Brasil, pelo menos. Então, a gente pode entender que a gente pode trabalhar com algum outro tipo de leite, de repente nenhum tipo de leite animal, se for o caso, mas sim um leite de origem vegetal. Na verdade, né, é um extrato vegetal, mas a gente chama de leite, né? Então, é isso, é entender que a gente tem que adequar aquilo que a gente tem de informação científica e adequar para cada caso em particular, ok? Mas voltando aqui só para fechar, né? A vitamina D melhorou também as questões comportamentais e ofereceu também um efeito protetor contra a neurotoxicidade. E o leite de camelo, né, só para deixar mencionado, eles identificaram uma redução da resposta inflamatória e também diminuição do estresse oxidativo. Isso porque eu lembro que eles fizeram um comparativo, né, da composição do leite de camelo com o leite de vaca, que é o leite de mamíferos, né, de animal mais comum a nível mundial. Então eles fizeram um comparativo das diferenças e eles viram que o leite de camelo melhorava a defesa antioxidante porque aumentava
a ação de duas enzimas antioxidantes, né, que eu lembro que eles mencionaram, a glutationa peroxidase e a superóxido dismutase, mas aí vale aquilo que eu acabei de mencionar, né, sobre o leite de camelo, que não é da nossa realidade, e a gente pode entender isso, né, de que a gente pode fazer trocas alimentares que possam ser benéficas, ao invés de uma rotina alimentar ali que é aleatória, que não existe nenhum acompanhamento profissional e que essa não orientação profissional pode estar deixando aquele indivíduo mais propenso ainda mais a ter uma alteração intestinal, mais inflamação, mais alterações, que seja a nível intestinal e ou comportamental. Então, se o intuito é ajudar, espero que esse vídeo aí pelo menos tenha ajudado a dar essa mensagem bacana aí de luz para entender que existe como a gente ajudar, tá bom? Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe, leve essas informações adiante. Meu muito obrigado a você por ter me assistido até o final. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.